E o tema da mensagem de hoje, queridos, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como uma comunidade terapêutica de cuidado e acolhimento. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos o quanto Tiago desejava nos mostrar um caminho para o qual, enquanto cristãos restaurados, pudéssemos vivenciar essa prática do Evangelho no nosso dia a dia. E através da reflexão nesse texto, eu tenho o desejo de trazer dois objetivos importantes nessa noite. O primeiro deles, queridos, eu gostaria de refletir, juntamente com a igreja, sobre a importância da igreja como uma comunidade terapêutica, capaz de acolher e cuidar das pessoas. Esse é o papel da igreja, não é mesmo? E também gostaria de apresentar alguns caminhos que possam contribuir para ações efetivas, para que aconteça o acolhimento e o cuidado da nossa comunidade, da nossa cidade, de forma que possamos resplandecer a luz do Evangelho em todos os lugares que nós estejamos. Amém? Que o Senhor possa ministrar, queridos, ao nosso coração. Eu gostaria de introduzir falando um pouco sobre Tiago, né? A carta de Tiago é uma carta muito prática, é uma orientação muito clara para toda a igreja. Se nós analisarmos os 5 capítulos da carta de Tiago, nós vamos perceber que ele teve uma intenção de trazer uma teologia extremamente prática, que nos mostrasse como viver essa nova vida que temos com Cristo. Logo ali no primeiro século, queridos, do cristianismo, da era atual, nós percebemos grandes desafios que a igreja enfrentava. Nós tínhamos um embate entre os judeus, entre os cristãos, e o círculo começava a se fechar para o cristianismo. A mensagem avançava, a mensagem seguia, as pessoas eram convertidas ao Senhor, mas o sistema, de forma geral, era um sistema que oprimia. Eles muitas vezes se reuniam escondidos e tinham muitas dificuldades no cotidiano, na vida diária. Então, Tiago traz a sua carta para mostrar caminhos que os cristãos poderiam seguir para, então, viver o Evangelho, apesar dos desafios que eles enfrentavam, políticos, sociais, econômicos. E, quando nós analisamos a carta de Tiago, nós percebemos que, por mais que ela tenha sido escrita há tantos anos atrás, ela é muito clara e ela traz orientações muito precisas para os dias de hoje. A carta de Tiago, ela nos mostra que o cristianismo, ele vai muito mais além do que uma experiência de relacionamento com Deus. Mas ela também nos mostra que esse relacionamento com Deus, ele precisa estar condicionado a um relacionamento com as pessoas. E nós percebemos em diversos versículos que a palavra de Deus nos mostra como isso é importante, né? Como eu preciso ter uma fé, que ela é viva em Jesus Cristo, que move o meu coração a uma vida de temor a Deus, mas que ao mesmo tempo, ela é capaz de estender as mãos para ajudar as pessoas, para ajudar os próximos, que o Senhor coloca no nosso caminho. Quando nós pensamos no grande mandamento de Jesus, nos convidando a amar o nosso próximo, quem seria esse próximo? Né? Uma reflexão que nós podemos fazer. Será que o próximo que nós temos no nosso dia a dia não seria as pessoas que nós convivemos? Né? O nosso próximo mais próximo é a nossa família. O nosso próximo, mais próximo, são os nossos colegas de trabalho, são as pessoas que nós convivemos no ministério, na casa do Senhor. E aí, quando nós entendemos que um relacionamento com Deus também deve me levar a um relacionamento com as pessoas que o Senhor coloca no meu caminho, eu vou colocando em prática essa teologia que Tiago começa a ensinar à igreja. Uma segunda coisa que é importante é que Tiago nos mostra que a humanidade tem uma tendência de ser egocêntrica, ou seja,
pensar só nela, né? No que é bom para ela, no que as pessoas vão pensar dela, no que favorece cada pessoa na sua individualidade. E sabendo disso, Tiago começa a nos mostrar que precisamos começar a abrir mão deste pensamento onde só cabe o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, para começar a abrir espaço para um ambiente em que o que o outro pensa, o que o outro deseja e como eu posso ajudá-lo, como eu posso contribuir. Quando ele faz todo um histórico em relação a como usar bem as palavras, ele nos ensina isso claramente. Quantas vezes, para aliviar pressões emocionais, para aliviar questões relacionadas às nossas emoções, nos prontificamos a falar sem pensar. Agimos de forma precipitada, liberamos palavras que machucam, que ofendem, porque muitas vezes a nossa tendência ela é egocêntrica. Afinal de contas, o importante é que eu me sinta aliviado. O importante é que eu diga o que eu penso. E muitas vezes esquecemos de que o outro precisa também fazer parte dessa reflexão. Como vai chegar essa palavra? O que tem levado as pessoas, por exemplo, a se comportarem dessa forma? O que faz alguém ser agressivo? Rancoroso? O que faz alguém não ser educado, não ser gentil? O que tem acontecido? Este mês de setembro, em que nós escutamos nas redes sociais, no trabalho, em vários lugares, também na igreja, sobre essa menção do combate ao suicídio, à automutilação, nós precisamos, com a ajuda de Deus, trazer um novo significado para o nosso viver diário, pensando e refletindo sobre o outro. Exatamente quando eu consigo deslocar um pouco esse caminho onde cabe somente o que eu penso, o que eu quero, e eu começo a encaixar no meu dia a dia o que o outro pensa, o que o meu próximo deseja. E aí, queridos, entra um novo sentimento, que seria o altruísmo, essa capacidade de colocar o outro como importante, a considerar a voz do outro, o querer do outro, né? E aí, quando nós entendemos isso, a vida fica mais leve. Quando nós entendemos isso, a vida cristã, ela ganha um sentido tão forte, que ela é capaz de impactar a nossa comunidade, ela é capaz de impactar o nosso trabalho, ela é capaz de impactar a nossa família, porque o meu comportamento é diferente, o meu posicionamento é diferente. E aí, queridos, as coisas começam a acontecer. E aí nós percebemos uma ação extraordinária do amor de Deus e do Espírito Santo, restaurando a nossa comunidade. E aonde teria dor, sofrimento, ausência, solidão, passa a ter acolhimento, cuidado, ressignificados. E aí, queridos, a vida fica melhor. E o reino de Deus, né? Esse tão desejado, esse que o Senhor disse e nos ensinou a orar, que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade, ela começa a ser estabelecido sobre a terra. Que nós possamos nessa noite, através dessa palavra, repensar, refletir, e a cada dia, queridos, colocar essa palavra como uma regra de fé e prática em nossos corações. Eu quero mostrar, queridos, através desse texto e alguns outros, alguns caminhos. Talvez você diga, pastor, é muito bonito entender o que Tiago quer nos ensinar, mas como nós conseguimos colocar isso em prática? Como eu disse, a carta de Tiago, ele quer nos ensinar de forma prática a exercer a fé cristã. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui nessa noite, que pode nos ajudar a colocar em prática essa igreja como comunidade terapêutica, esse ambiente cristão como um ambiente de cuidado. A primeira coisa, queridos, nós precisamos entender é que todo ser humano, ele tem o direito de ser notado. Todo ser humano tem o direito de ser percebido. A questão é, estamos notando as pessoas?
com o estilo de vida que nós temos levado e o nosso cotidiano, nós temos percebido as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, no nosso dia a dia, começando pelo próximo, mais próximo, a nossa família. Reflita comigo nessa noite. Quem mora na sua casa, com você, essa é a sua família, né? As pessoas mais próximas de você. Como tem sido a maneira que você tem lidado com elas? Como nós temos percebido as pessoas? Será que nós temos notado elas? Como estavam as pessoas da sua casa hoje? Felizes? Tristes? Cansadas? Desanimadas? Com muito calor? Como foi o dia, né? Como tem sido a semana, né, que passou? Como foi a semana no trabalho? As pessoas que você convive, você tem notado? Você tem percebido? Há uma tendência de nós deixarmos passar por despercebido as pessoas que nós convivemos, porque às vezes a agenda está cheia, não é? As atividades são muitas, ficamos estressados, começamos a absorver tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, e podemos incorrer na falha de não notar, de não perceber o outro. O convite de Tiago é para que nós possamos deslocar parte da nossa atenção para as pessoas nas quais nós convivemos diariamente. Deixa eu voltar no texto introdutório e perceba os primeiros versículos, como Tiago inicia eles. Versículo 13. Algum de vocês está passando dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham, orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Percebam que é necessário que nós venhamos notar, não é? Tem alguém doente? Tem alguém alegre? Tem alguém triste? Perceba que nós precisamos primeiro notar essas pessoas. E aí eu quero fazer a pergunta: como você tem notado, como nós temos notado as pessoas do nosso dia a dia, né? Aqui na igreja, queridos, nós temos chegado e temos o privilégio de estar juntos durante os cultos. Quando eu chego e as pessoas que eu tenho afinidade, eu me aproximo delas, porque é difícil ter afinidade num ambiente com muitas pessoas, não é isso? Mas aí nós temos cada um afinidade com um grupo de pessoas, aquelas que nós convivemos, que temos mais afinidade. Como nós temos nos prontificado a entendê-las, né? É esse convite que talvez esteja tão claro para muitos, mas às vezes temos dificuldades de colocá-lo em prática. Combater, queridos, ou estratégias para se combater o suicídio, a automutilação, tem muito a ver com coisas que são muito simples, e elas começam quando somos capazes de notar as pessoas. Notar é uma arte, não é mesmo? Perceber é uma arte. Talvez, nesse tempo, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos sensíveis uns com os outros. Que nós possamos ser sensíveis a entender a realidade que está dentro da nossa casa. Por que a criança tem estado tão nervosa? Por que o esposo tem sido tão ausente? Por que a esposa tem sido tão irritante? Tem se irritado com facilidade? Por que há tanta tristeza? Por que há tanta ausência? Diante da alegria, do celebrar, temos celebrado juntos? E aí nós vamos ressignificando a nossa vida, vamos ressignificando a nossa existência e vamos estabelecendo o reino de uma forma tão maravilhosa, que é assim a vontade de Deus para cada um
de nós. Às vezes, uma simples pergunta dizendo, está tudo bem? Já percebeu que nós temos esse hábito? Está tudo bem? Né? Quando vai mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente diz, oh, boa noite, tudo bem? É muito normal, pelo menos na minha prática. E às vezes a pessoa nem responde que está tudo bem, né? Ela responde a outra palavra que você trouxe logo em seguida, porque a gente vai subentender que está tudo bem, não é mesmo? Outros dizem assim, obrigado por perguntar, está tudo bem, e aí continua a conversa. Mas se nós perguntássemos assim, está tudo bem? Agora aí nós continuamos, mas está bem de verdade? Aí parece que, opa, né? O semblante às vezes pode cair um pouco, você pode perceber que o outro, de fato, está interessado como você está. Né? E às vezes, claro que nós vamos fazer isso toda hora, né? Em todo momento, não tem jeito. Mas, se nós tentarmos, com as pessoas do nosso dia a dia, né, começarmos assim, está tudo bem de verdade? Ou, será que alguém já te perguntou se está tudo bem de verdade? Quando nós fazemos isso, nós podemos, talvez, estar dando um primeiro passo. Mateus capítulo de número 7, versículo 12. Jesus nos ensina uma regra, que ficou conhecida como a regra de ouro de Jesus. Será que você conhece? Mateus 7, 12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Perceba, olha, todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles o façam. Talvez você perceba da seguinte forma, mas ninguém me pergunta se está tudo bem. Né? Às vezes a gente vivencia uma situação assim, mas ninguém se importa comigo. Né? É igual aquela situação, você tem um amigo? Né? Eu não tenho amigo. Mas espera aí, como que pode uma pessoa não ter amigo? Não tem amigo. Às vezes nós precisamos responder a isso. Né? Então, se às vezes minha ausência de amigos é muito grande, então vamos dar um primeiro passo. Eu vou começar a ser um amigo. Então, eu vou ser um bom amigo com as pessoas que Deus coloca no meu dia a dia. E uma hora, isso vai voltar. Né? Grandes amizades, elas surgiram exatamente assim. Você convive com muitas pessoas no seu dia a dia. E você é gente boa com todo mundo. Mas, diante de tantas pessoas, alguma faz o quê? Retorna, não é mesmo? Alguma traz um retorno bom. E aí você vai percebendo que ali começa-se uma relação, uma amizade, uma afinidade. É assim que se constrói bons relacionamentos. Aqueles de Provérbios 17, que diz, né? Em todo tempo amo um amigo, e no momento mais difícil, nasce um irmão. Queridos, quando nós entendemos que, quando eu começo a perguntar, está tudo bem? E aí outro dia, eu estava fechando o conselho de classe com os meus alunos, e aí eu pergunto, vejo individualmente o caderno, e eu pergunto, está tudo bem? Né? E aí eu fui surpreendido com uma coisa. Teve um aluno que falou assim, professor, você sempre me pergunta se está tudo bem? Eu queria perguntar para o senhor, professor, e você? Está tudo bem? De verdade? E naquele momento, eu senti que aquilo que eu procuro estabelecer com todos os meus alunos, e são muitos, uma hora acaba voltando. Esse interesse de perceber. Quando nós notamos as pessoas, queridos, certamente nós também criaremos um ambiente em que nós seremos notados. Porque, afinal de contas, todos precisamos de cuidar e de sermos cuidados. Pense bem, se nós pudéssemos fazer isso, e isso se tornasse uma grande corrente de acolhimento em todos os lugares que nós estivéssemos, isso fosse levado de uma forma tão relevante para as famílias, talvez mais distantes, com certeza, o reino de Deus estaria sendo estabelecido
com muita intensidade, e nós poderíamos encontrar corações que talvez já desistiram de viver, e com está tudo bem, de verdade, nós conseguimos trazê-los de volta para perto de nós. A segunda reflexão que eu gostaria de fazer nessa noite, queridos, a primeira, todo ser humano tem o direito de ser notado. Vamos notar as pessoas? Segunda coisa que eu quero dizer nessa noite, queridos, todo ser humano tem o direito de ser escutado na essência, sem julgamento. Perceba que o convite de Tiago podemos desenvolver a capacidade de escutar uns aos outros. Vamos voltar no texto de Tiago, capítulo de número 5, para reforçarmos essa parte. Ele vai dizer assim: versículo 16, Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aqui nós percebemos a importância de desenvolvermos uma escuta na essência, né? Mas essa escuta que é tão importante, e não sei se você tem percebido, tem sido difícil ser escutado hoje, não é mesmo? As pessoas têm tido muita preferência em falar, né? E muitas vezes, quando paramos para escutar, e a pessoa começa a falar, né? A gente vai fazendo as caras e bocas, né? Hã? Misericórdia! Não é assim? E às vezes, a gente vai refletindo, seja de forma verbal ou com expressão não verbal, atitudes que não acolhem, né? O que vão limitando muitas pessoas a falar. Porque muitas pessoas já não conseguem mais se comunicar, já não conseguem mais abrir o seu coração. Pessoas que muitas vezes desacreditaram, porque um dia abriu o coração para alguém que não foi capaz de escutar na essência, e julgou, e levou a conversa para fora. E será que diante de situações como essas, a nossa atitude é desacreditar nisso e nunca mais falar? E nunca mais conversar? Não, queridos. Pelo contrário, nós podemos começar, talvez, a ser bons ouvintes. Aqueles que vão escutar na essência. Vão poder acolher o outro. Nós vamos poder ressignificar a nossa vida. Porque eu vou dizer uma coisa, tem coisa boa que se compare a poder, em um momento que você está assim, precisando conversar, você ter um bom ouvido amigo para te escutar, né? A gente conversa com Deus, queridos, a gente conversa com o Espírito Santo diariamente, e o Espírito Santo sabe muito bem o quanto Ele nos completa, e Ele é o tudo na nossa vida. Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele coloca pessoas em nossa vida, para que também sejam os seus ouvidos, para nos escutar. E é tão bom poder abrir o nosso coração num momento que é tão decisivo, né? Às vezes, se tivéssemos alguém para nos escutar naquele momento, nós não teríamos tomado uma decisão errada, precipitado, não teríamos agido de forma impensada. Ter alguém na vida para escutar, eu quero te falar um negócio. Se você tem alguém na vida que sabe te escutar, valorize essa pessoa. Valorize, sabe por quê? Porque isso é um presente de Deus. Essa pessoa é um presente de Deus na sua vida. Porque ser escutado na essência é um privilégio. Mas, pastor, o que tem dificultado as pessoas a escutar? A falta de paciência. A falta de paciência é uma verdade que nós percebemos nos dias de hoje. As pessoas, elas resumem. Já viu o WhatsApp 2 vezes? Né? Antes nós escutávamos o WhatsApp, né? Agora, aí você aperta uma vez, você escuta 1.5, agora 2 vezes.
Por incrível que pareça, eu não consigo escutar áudio se não for 2 vezes. Mas ali está tudo bem, nós podemos repetir várias vezes se não entendemos, não é mesmo? Mas e no nosso dia a dia? Será que a gente consegue escutar as pessoas 2 vezes? Não tem jeito. Então nós precisamos, queridos, pedir o Espírito Santo que nos ajude, né, a poder escutar as pessoas. Né? Às vezes a gente quer fazer tanto pelo outro, não é? Evangelizar, ensinar. E às vezes nós podemos ensinar dessa forma. Às vezes também, queridos, nós podemos estar desinteressados. Às vezes o egocentrismo faz isso. Quando eu só penso em mim, no que é bom para mim ou o que eu vou fazer, eu não tenho essa paciência para entender o que está acontecendo com o outro. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos traz uma lição boa nesse sentido. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Aí você vai falar assim, pastor, não é fácil não, eu sei que não. Não é fácil, não é uma tarefa fácil para nenhum de nós, mas nós estamos no Setembro Amarelo, um momento em que nós temos sido cada dia ensinados, estamos refletindo a como, com a ajuda de Deus, atuarmos de forma relevante na nossa comunidade para combater o suicídio e a automutilação. Então, se essa é uma verdade que acomete a nossa comunidade, nós precisamos, com a ajuda do Senhor, nos posicionarmos para que nós possamos estar prontos para ouvir. Prontos para ouvir, mas não nos apressando para falar e nem para irarmos. Isso começa às vezes dentro de casa, não é mesmo? Que o Senhor possa nos ajudar, queridos. Mas não basta escutar na essência. Eu preciso aprender a escutar na essência sem julgamento, né? Às vezes a pessoa só escuta. Dentro dela, na mente, às vezes tem um posicionamento de julgar. E ali, queridos, a intenção do coração, ela vale muito. Quando nós temos uma intenção de acolher e entender, a gente consegue escutar e com uma forma sobrenatural, gerar uma transformação no outro através da escuta. Mas, por mais que nós venhamos escutar, mas não temos essa capacidade de acolher essa escuta sem julgar, nós podemos correr o risco de, muitas vezes, escutar, mas esse escutar não trazer uma diferença para o outro, né? É o Espírito Santo que trabalha através de nós, e através de nós, Ele trabalha ressignificando coisas do nosso interior, que podem ser transmitidas para o outro. Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus, Ele nos ensina. Eu tenho um amigo que, a gente fala que o nome dele é Mateus 7, porque tudo dele é Mateus 7. Mateus 7, versículo 1. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Percebe que, muitas vezes, a pessoa que é tendenciosa a julgar o outro, né? O momento que ela muda de local, né? Ela que está agora no foco para ser julgada, ela sofre muito, porque ela sabe o peso que é julgar o outro, a força que é julgar o outro. João capítulo 4, ele fala sobre a mulher samaritana. As pessoas daquela época, elas passavam distante de Samaria, os judeus, porque eles achavam que os samaritanos eram indignos. E Jesus, por incrível que pareça, ele fala que precisava passar por Samaria para estar com aquela mulher, né? E ele conseguiu escutar aquela mulher na essência, sem julgamento,
Jesus, ele nos mostra uma capacidade de transpor as barreiras dos preconceitos, das diferenças, para gerar vida e transformação através de uma escuta na essência. Jesus em nenhum momento a julgou, a condenou, mas ao escutá-la e fazer as perguntas certas, ele conseguiu abençoar aquela mulher, que se tornou uma grande missionária na sua comunidade. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Mas, pastor, o que seria a escuta na essência? Escutar na essência é a habilidade de ouvir as pessoas de coração aberto. Oh, coisa boa, não é mesmo? Você poder escutar as outras de coração aberto. Concentra-se na compreensão e no cuidado do outro. Talvez nós precisamos perguntar assim: por que aquela pessoa está agindo daquele jeito? Já percebeu? Tem gente que é grossa por natureza. Bom dia. Ele nem responde, né? Por que aquela pessoa age daquela forma? Às vezes a gente tem a tendência de colocar tudo assim, né? Está querendo me atacar. Ela quer ser grossa comigo, né? Mas e se a gente tentar mudar isso aí? E se a gente tentar pensar assim, olha, por que ela age daquela forma? Será que existem coisas dentro dela que estão mal resolvidas e elas não estão percebendo? Né? Às vezes, algo que já aconteceu na vida e deixou ela triste, eu não quero dizer que justifica a atitude dela. Eu quero dizer que, se nós pudermos parar por um instante para perceber que a atitude que o outro tem pode ter um fundamento diferente da gente, talvez nós consigamos escutar melhor e tomar decisões diferentes. Aquelas pessoas que, às vezes, têm a necessidade de mostrar o seu valor, né? Tem gente que a todo momento tem que mostrar, né? Por que as pessoas são assim? Por que tem gente que tem essa necessidade? E será que, ao invés de nós acharmos que é uma pessoa que quer aparecer, uma pessoa que quer um tanto de coisa, nós paramos e pensamos, por que ela está agindo desse jeito? Será que tem algum fundamento por trás disso? Será que nós podemos falar, ô Senhor, me ensine a orar por ela, entendê-la, não é? Às vezes o Espírito Santo quer te ministrar uma palavra de discernimento em relação ao outro, e quando eu digo ao outro, são as pessoas que você convive, talvez dentro de casa, no trabalho, mas quando nos abrimos para isso, percebemos que tem jeito de ser diferente. E aí eu posso dizer assim, olha, como posso ajudar? Olha, né? A gente não só escuta, escutar na essência eu escutei, mas não foi só uma palavra que entrou aqui e saiu aqui. Já viu esse termo? Entrou aqui e saiu aqui. Não. Com a gente vai ser diferente. Ela entrou e caiu aqui, ó. E o Senhor direcionou aqui, ó, para eu pensar. Agora, como eu posso ajudar? Né? Quando nós pensamos em aconselhamento, quando eu finalizei meu curso de teologia, o meu TCC foi sobre aconselhamento cristão. E de tudo que eu li e o trabalho que realizei, uma coisa eu nunca mais esqueci. Quando chega alguém para ser escutado, e aconselhamento é isso, né? A gente tem que escutar a pessoa. Eu sempre vou perguntar, como eu posso ajudar? Né? Às vezes a gente nem sabe como, mas se você pergunta, fala, você está conversando isso comigo? Está abrindo seu coração? Eu até te agradeço pela confiança. Como eu posso te ajudar? E por incrível que pareça, a gente pensa assim, tem um monte de coisa, né, para eu poder fazer. A pessoa simplesmente, às vezes, fala assim, ora por mim. Às vezes é o que ela precisava, ter alguém que se importou. Mas às vezes, ela vai pedir algo. E certamente o Senhor vai te capacitar para poder ajudar. E se você não consegue sozinho, Ele vai trazer pessoas para te ajudar, a contribuir, a ajudar. Nós precisamos simplesmente desejar. Nem sempre teremos respostas, mas podemos estar lado a lado, ajudando o outro a confiar no plano de Deus para a sua vida. Estar presente no momento, prestando atenção completa e respeitosa
ao que o outro está dizendo, favorecendo diálogos, construindo, onde o objetivo seja entender e aprender uns com os outros. Quando eu consigo escutar, na capacidade de poder entender o outro, mas também aprender com o outro, eu posso dizer, queridos, de coração aberto, que toda a experiência de aconselhamento, de orientação, que eu já pude vivenciar, a verdade é que eu aprendi muito, né? E eu continuo aprendendo e acredito que irei aprender por toda a minha vida. Por quê? Quando nós paramos para escutar, eu quero dizer, nós ganhamos e ganhamos muito, porque aprendemos com o outro. Quantas vezes, queridos, escutando o outro e percebendo o desfecho que a história levou, nós podemos refletir na nossa vida e entender que talvez aquele caminho não seja mais o caminho que nós vamos percorrer. E olha que legal, podemos inclusive aprender com os erros do outro. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, queridos, nesse caminho. Eu quero trazer o meu último tópico dessa noite. E talvez seja difícil receber esse terceiro tópico, mas eu peço que os irmãos os recebam com misericórdia no coração. Eu quero dizer que todo ser humano tem o direito de errar. Quero dizer outra vez. Todo ser humano tem o direito de errar, mas também a oportunidade de acertar, consertar e reparar o erro que cometeu. Muitas vezes, a nossa sociedade é exigente demais. Quando o outro erra, aponta-se o dedo, julga, liberam palavras duras demais. Aquela questão do julgamento, né? Às vezes nós agimos de uma maneira e esquecemos que nós podemos errar um dia. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Que não pode jogar pedra se o telhado é de vidro, não é? Há uma verdade, somos limitados, falhos. Esse é um processo que vamos levar, queridos, por toda a vida terrena, contando com a misericórdia de Deus sobre nós. Mas quando nós entendemos que todo ser humano tem o direito de errar, nós mostramos também um caminho de que ele tem a oportunidade de acertar, consertar e reparar os erros que cometeu. Por que não falar daquela mulher que foi pega em adultério? Os religiosos daquela época foram até Jesus. João capítulo 8 narra a história. E agora, Jesus, o que você vai fazer? Eu acho que você se lembra bem do que Jesus fez, né? Que sabedoria! Jesus para um pouco, começa a escrever na areia, e aí ele vai ficando, e quando o diálogo começa a ficar muito intenso, ele fala: olha aqui, quem aí não tem pecado, atire a primeira pedra. Perceba que, pouco a pouco, um a um, foi se retirando daquela cena, e aí Jesus pergunta àquela mulher: onde estão os que te acusam? Perceba? Se talvez, quando nós lidamos com as pessoas do nosso dia a dia, e é muito tendencioso, às vezes, a falarmos com quem é de fora: Jesus te ama, te acolhe, te recebe, né? Te ajuda a restaurar a sua vida. E às vezes as pessoas estão dentro de casa. A gente é rígido demais, né? A gente tem mais facilidade de falar do amor de Deus para as pessoas que nós não conhecemos do que aquelas que estão próximas a nós. Mas e se nós repensarmos isso? Perceba que Jesus falou com aquela mulher: olha, faz o seguinte, vai e não peques mais. Ou seja, você foi restaurada. Agora existe um caminho novo para você. Mas difícil mesmo foi engolir Jesus quando ele decidiu ir para a casa de Zaqueu. Os discípulos ficaram desesperados. Lucas capítulo 19, você vai conhecer a história.
Como aquele homem pode receber Jesus na sua casa? Injusto, cobrador de impostos a mais, levando o pouco que nós conseguimos com tanto suor. Aquele homem soube que Jesus estava por ali, subiu numa árvore para ver Jesus, e havia uma intenção naquele coração de consertar, reparar a sua vida. E o que Jesus fez? Foi para a sua casa. E Jesus não pediu nada. Jesus esteve ali. E aquele homem, Zaqueu, tomou uma decisão que eu confesso que eu reflito sempre o que ele fez. O problema que ele tinha era com dinheiro. A Bíblia diz, Zaqueu decidiu dar a metade de tudo que tinha aos pobres. Não, já foi um grande caminho, né? Ele falou ainda assim, olha, eu vou voltar, e eu vou reparar, eu vou consertar, eu vou devolver 4 vezes tudo aquilo que eu havia roubado, pegado a mais. Percebe que, quando nós damos uma oportunidade para o outro que errou, de se levantar, com a misericórdia de Deus, com a graça do Senhor Jesus Cristo sobre ele, nós criamos uma oportunidade para que o outro possa acertar, consertar, reparar a sua vida. Eu quero dizer, 1 João capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte, 1 João capítulo 2, versículo de número 1, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Quando nós percebemos que o nosso papel não é de acusar, não é de apontar o erro, mas de acolher, de mostrar um caminho diferente, de conduzir as pessoas a Jesus, a gente entende que o sangue de Jesus, aquele que foi derramado na cruz, ele é o suficiente para perdoar os pecados da humanidade, e não apenas nós, mas do mundo inteiro. Eu quero finalizar com o texto de Tiago 5, o último versículo que nós lemos no texto introdutório, que a palavra do Senhor diz assim, Tiago 5, versículo de número 19, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxer o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Que nesse mês de setembro possamos nos conscientizar e por toda a nossa vida venhamos nos lembrar que se tem uma missão para cada um de nós, é que possamos ser ponte, levando as pessoas para os braços de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse